tema dominante até aqui era a morte do opositor Alexei Navalny numa prisão gelada da Rússia. Mas eis que veio o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, exigir satisfações de nosso presidente brasileiro, que na Etiópia fez umas declarações consideradas polêmicas, inclusive dizendo que Israel estava se comportando na faixa de Gaza com os palestinos quase que como o Hitler se comportava com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Netanyahu ali se arvorou em quase dono do império para fazer ameaças veladas, inclusive ao nosso país. Como se sabe, o Brasil está em viagem pelo Egito, em primeiro lugar, e depois a Etiópia. São dois novos membros dos BRICS, do bloco do qual o Brasil faz parte, juntamente com a Rússia, China, Índia, etc. E lá na Etiópia, o Lula fez declarações, ali consideradas polêmicas pela imprensa, sobretudo a imprensa ocidental. E o primeiro-ministro Netanyahu, logo em seguida a essa entrevista, não esperou nem para o outro dia, falou que, segundo esse material aqui do Globo, Israel reage à fala de Lula, que comparou Gaza, ao Holocausto. Vergonhosa e grave, disse Netanyahu. Embaixador do Brasil em Israel é convocado oficialmente após declaração do presidente brasileiro. A gente sabe que essas convocações é para fazer sérias advertências e até ameaças. Esse mesmo material do Globo explica aqui, dizendo que após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter comparado as mortes de palestinos em Gaza à matança de judeus na Alemanha nazista de Adolf Hitler, o governo de Israel anunciou neste domingo que iria repreender o embaixador brasileiro em Tel Aviv. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Do lado brasileiro, fontes diplomáticas ouvidas pelo Globo afirmaram que estão tomando o pé da situação antes de se manifestarem, até para evitar que haja novos ruídos na conturbada relação entre os dois países. A gente sabe que essa opinião do Lula não é só do Lula, é de grande parte da opinião pública mundial, não é? Que Israel está se excedendo, não é? Na destruição dos lares palestinos ali em Gaza, né? São o quê? Quase 2/3% do país já destruído por aqueles bombardeios. E as mortes, e os feridos que ficam ali. As pessoas sem lar, sem casa, sem o que trabalhar, nem hospital para ser tratado. Então, ainda diz esse material que representantes do governo do Oriente Médio afirmaram em caráter reservado que Israel ainda discute quais serão as ações adotadas em relação à fala de Lula, além do repúdio público. Na plataforma X, antiga Twitter, Netanyahu escreveu: trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Olha aí a ameaça, né? Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo que defende o direito internacional. O Netanyahu fez essas declarações enquanto Lula estava em viagem, uma longa viagem que foi da Etiópia em Cabo Verde, na costa ocidental da África, para depois sim retornar ao Brasil, ali devendo levar cerca de pelo menos 12 horas. Só para efeitos históricos, é bom a gente anotar que não é esta a primeira vez que Israel
costuma se imiscuir em problemas internos do Brasil e da América Latina. Outro presidente, nesse caso era presidente e não primeiro-ministro, mas que tinha sido primeiro-ministro anteriormente, o Shimon Peres, né, já falecido há muito tempo. Ele, em 2009, veio aqui ao Brasil fazer uma visita e também na Argentina. Quando chegou na Argentina, fez graves ameaças ali ao chavismo, né, ao presidente da época, o Hugo Chávez. E chegou a ameaçá-lo também. E chegou também a prever a queda do Chávez. Né? Dizia que aquilo ia acontecer em muito pouco tempo. Só que era em 2009, o Chávez estava há 10 anos no poder. E o chavismo continua no poder há 25 anos. Mas vamos aqui ao que disse Lula naquela entrevista na Etiópia. Aqui nesse noticiário da Band, né, o jornal da Band, através do jornalista Túlio Amanso, que esteve lá na reunião e fez perguntas diretas ao presidente Lula. Mas o que chama também a atenção para essa coletiva que aconteceu agora, porque mais uma vez o presidente Lula ele fez fortes críticas a Israel e de forma ainda mais contundente. Vamos ouvir o que ele disse. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe, não é um momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E essa fala do presidente Lula, que a gente acabou de ouvir, foi criticada pelo governo israelense. De Brasília, o Caian Messinas traz as informações. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu de forma dura à declaração do presidente brasileiro. Pela internet, o premier israelense classificou as palavras como vergonhosas e graves. Antes, o jornalista e correspondente da Bandeirantes lá no Oriente Médio tinha se referido ao comentário de Lula, outro comentário importante, que foi sobre a morte do opositor russo Navalny, o Alexei Navalny. Nós jornalistas que estamos fazendo esta cobertura. Pela primeira vez, o presidente brasileiro falou sobre a morte de Alexei Navalny, que é considerado o principal opositor de Vladimir Putin, presidente da Rússia. O que o mundo sabe é o que foi divulgado até agora pelo próprio governo russo. Ele foi encontrado morto na cela da prisão. Se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. O Lula, na verdade, estava sendo cobrado ali pelos jornalistas que ainda não tinham se pronunciado, né? Nem ele, nem o Itamaraty, justamente pela delicadeza do assunto, não é? Porque está todo o mundo ocidental ali culpando o Putin, sem antes de qualquer investigação a realizar-se. Isso com base em acusações de que o Putin estava mandando matar os opositores. Não deixa de ser um raciocínio até explicável, mas não comprovado.